Então, atenção, estamos gravando. Vamos lá. Então, nós vamos no Microsoft Teams. E aqui já estão nossas tarefas, tá bom? A tarefa daqui, agora que eu lembrei, né? A gente não está no Teams, a gente está no Zoom. Vai ter um parecido que vai estar lá no... Nós temos um vídeo, eu vou colocar então ou no YouTube ou o link para vocês, tá bom? Então, vamos lá, descrição de objeto, tá bom? Vou mostrar a visão do aluno para vocês e ver o que vocês vão encontrar. Muito bem. Então, não expliquei isso na aula passada ainda, né, pessoal? Confirma. Ou expliquei? Não. Tá bom. Então, vamos lá. Bom, como tudo que nós vimos, aqui também nós temos uma estrutura de modelo. Essa estrutura é bem importante em tudo que a gente faz no Senai. Se vocês notarem, não é só na parte da língua portuguesa, né? Na comunicação oral e escrita, mas em tudo, exatamente porque, principalmente em indústria, na parte operacional, seguir exatamente uma determinada instrução pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso da execução de um trabalho, tá? Então, para a gente, orientação, a instrução, ela é algo muito importante, tá bom? Então, primeiro eu tenho um modelo quando eu quero fazer a descrição de um objeto. E começa tendo um parágrafo de introdução. Neste parágrafo de introdução, eu vou definir o objeto que eu quero falar e vou dizer as partes que o compõem. Falando isso, encerrei o parágrafo de introdução. Dependendo da quantidade de partes que tem o meu objeto, vai ser a quantidade de parágrafos que eu vou ter no desenvolvimento. Então, por exemplo, se eu pego aqui, deixa eu pegar minha caneta Bic, que eu uso em todas as aulas. Se eu pego essa caneta Bic aqui, tá? Eu vou analisar quantas partes ela tem. Então, eu vou observar que ela tem a tampa, tá? Eu vou ter que tirar aqui com o dente, porque eu não consigo arrancar isso de outra forma. Eu vou perceber aqui que ela tem um tubo de acrílico protetor, que ela tem um pininho, uma tampa de proteção no final dela, tá? E que ela tem aqui mais um outro tubo, que é um recipiente onde fica armazenada a tinta, e tem uma ponta nesse recipiente, né? Inclusive com uma microesfera, que serve exatamente para poder passar a tinta. Então, se eu tivesse que descrever a caneta, eu diria pelo menos que ela tem 4 partes, tá? A tampa, tubo principal, tubo de armazenamento de tinta com a ponta, tá bom? Agora eu chegando. Então, quando eu tenho que descrever um objeto, a primeira coisa que eu tenho que fazer é dar uma analisada em quais são as partes que compõem esse objeto. Esse olhar ele é relativo. Ele não é um olhar igual para todo mundo, tá? Talvez tem gente que vai detalhar em mais partes, tem gente que vai detalhar em menos partes. O que importa é você descrever as partes que compõem esse objeto, tá bom? Então, se nós tivermos um objeto de 4 partes, igual eu mostrei a caneta, eu vou ter 4 parágrafos de desenvolvimento, tá? Porque aqui no desenvolvimento eu tenho isso. Número de parágrafos de acordo com o número de partes do objeto. Cada parágrafo vai falar de uma parte. Então, um parágrafo vai explicar a tampa, o outro vai explicar o tubo de acrílico, o outro vai explicar, então, a parte que contém a tinta, e daí por diante, tá? Descrevi cada uma das partes do desenvolvimento, eu vou para a conclusão. E em conclusão eu vou falar sobre a finalidade, quem utiliza, etc, tá? A gente vai ver um exemplo na prática. Todo mundo deve conhecer esse objeto, talvez alguns não usaram, mas já devem ter visto na casa de alguém, né? Então, nós temos aqui a famosa serrinha, tá? Que é a serra manual. É uma ferramenta, né, utilizada em um monte de coisa, né? A gente serra diversos materiais e aqui ela está completa, né? Ela está com arco, com tudo direitinho. Porque às vezes a pessoa não tem na casa, compra só a lâmina e é um terror de serrar, né? Porque ela fica entortando, machucando, não dá muito certo. O ideal é ter a serra completa como essa.
Tem algum áudio ligado, gente? Eu não sei quem é. Eu só vou pedir para desligar, para não... Ah, é o Álvaro, tá? Vou mutar, tá, Álvaro? Pronto. Fica mais fácil, porque tem uns barulhos assim estranhos, né? E a gente já deixa certinho. Bom, então vamos lá. Seguindo o modelo que eu dei, eu coloquei aqui nesse objeto colorido para ficar mais fácil. Então, serra manual. Primeira coisa, eu vou definir o objeto. A serra manual é uma ferramenta de corte constituída de 4 partes. E aí depois eu vou colocar cada parte. O cabo, o arco, as borboletas de aperto e a lâmina. Deixa eu ver aqui o chat. Ok, Álvaro. Não, é que estava ligado, Álvaro. O multi estava ligado e estava saindo um barulhão de vento, alguma coisa assim. Aí eu coloquei mutado, já resolveu, tá? Bom, quando eu coloco cada uma dessas partes aqui, 4 partes, logo no desenvolvimento eu vou ter 4 parágrafos de desenvolvimento, tá? Aí eu coloquei colorido para a gente identificar melhor. Primeira parte que eu coloquei é o cabo. E aqui, então, vai a descrição do cabo. Vou aumentar um pouquinho mais aqui. Quem está com o celular enxerga melhor. Deixei em vermelho para ficar mais fácil da gente identificar mesmo. O cabo pode ser encontrado em diversos materiais, diversas formas e materiais, de madeira, de plástico rígido ou alumínio, desde que possua empunhadura adequada. É através dele que o operador aplica a força necessária para realizar a serragem de materiais. Os tipos de cabos são determinados pelos fabricantes, os quais também determinam o formato e a cor. Beleza, falei sobre o cabo. Aqui, no meu parágrafo de introdução, o segundo item era o arco. Então, agora eu vou falar sobre o arco. O arco é feito de aço inoxidável, pode ser inteiriço ou apresentar um mecanismo regulável para permitir a fixação de lâminas, com comprimentos variados. Em geral, sua medida é de aproximadamente 400 milímetros. Além de sustentar a lâmina, também serve de apoio para a outra mão do operador, durante a realização do trabalho, oferecendo maior firmeza e, consequentemente, evitando irregularidades no corte. Falei do arco. Próximo item, borboleta de aperto. Já as borboletas de aperto são 2 pinos de fixação, responsáveis pelo ajuste da lâmina no arco. Peça muito pequena, não possui medida superior a 30 milímetros, e seu formato, como o nome já diz, é de asas de borboleta. Só retomando aqui a imagem da serrinha, então nós já falamos do cabo, né, do arco e da borboleta de aperto, que aqui ela parece bem pequenininha, tá? É como se fosse uma porquinha com 2 asinhas do lado que fica fácil de fixar, tá? Uma porquinha só dependeria de uma ferramenta, né? De uma chave específica, de um alicate, e aqui a gente faz isso manualmente, tá bom? E aí falta o último item, que é a lâmina. Então, vamos lá. A lâmina. A lâmina tem formato estreito e fino, com dentes em uma das bordas e é feita de aço rápido ou aço carbono temperado. Quando a têmpera abrange toda a lâmina, essa recebe o nome de lâmina de serra rígida e deve ser manuseada com cuidado, pois quebra facilmente ao sofrer pressão do dobramento ou torção. Quando apenas a parte dentada é temperada, a lâmina recebe o nome de serra flexível ou semiflexível. Esse instrumento cortante é caracterizado pelo comprimento, largura, espessura e pelo número de dentes que existem a cada 25,4 milímetros. Exerce a função principal do objeto, a qual resume-se em cortar materiais. Terminei as partes que compõem, então, a minha serra. Agora eu vou para a conclusão, tá? Conclusão, então, é a finalidade e quem utiliza. Assim constituída, a serra manual multicortante é utilizada por profissionais de marcenaria, serralheria, metalurgia, entre outros, para separar ou seccionar um determinado material. Acabou, tá? E aí nós temos a tarefa de vocês, que é: faça a descrição de um objeto de sua área de atuação profissional, seguindo a estrutura do exemplo e com, no mínimo, 3 partes. Acrescente uma imagem. Tá, professora, eu conheço poucos objetos, eu estou começando agora, eu nunca trabalhei, né? Então, faz alguns objetos que são convencionais e que a gente conhece. Alicate universal, por exemplo, né? É um objeto bem comum. E alguns que vocês devem estar aprendendo na escola.
tá? Até uma tesoura, gente, né? Aqui um objeto, ela tem 3 partes, tá? Eu estou pedindo só 3. A tesoura, ela teria, então, as 2 lâminas, ela tem o parafuso central que une as lâminas, e ela tem o cabo, inclusive, que normalmente ele é revestido de material, né? Então, dependendo da tesoura, para evitar dar mais precisão, né? Na hora que a gente segura. Então, olhei aqui a pouco também que é um compasso. Meu compasso está quebrado, ele está feio de mostrar, né? Mas tem muitos objetos que a gente usa, então vamos pensar, focar principalmente na escola ou principalmente em outras áreas. Assim, focado na área que vocês estão aprendendo. A princípio, gente, alguma dúvida? Não. Não? Tá bom. Tranquilo, professor. Beleza. Eu vou encerrar essa primeira gravação, tá bom? Para a gente começar outra num outro arquivo.